Olá, concurseiro de plantão. Se você está aqui, é porque se deparou com esse tema História da Educação em seu edital. E agora quer entender como ele aparece nas questões de prova. Acertei? Então, fica comigo, porque esse vídeo foi feito exatamente para te ajudar a dominar esse conteúdo. Falou? Então, hoje nós vamos trabalhar 10 questões estratégicas, no estilo verdadeiro ou falso, exatamente como você precisa entender para seu concurso. E o melhor, cada questão vai trazer aqueles pontos que mais aparecem nas provas. Só para saber, quando estudamos História da Educação, nós não estamos apenas decorando datas ou nomes de pensadores. Estamos entendendo como cada sociedade pensava o ser humano, o conhecimento e o papel da escola. Beleza? E mais, a escola não nasce neutra, ela nasce sempre ligada a um projeto de sociedade. Grava isso, porque você vai precisar desse raciocínio para pegar bem esse tema, tá bom? E é justamente aqui que surge uma pergunta central que atravessa toda a história da educação. A escola serve para reproduzir a sociedade ou para transformá-la? Ao longo da história, essa resposta mudou várias vezes, e é exatamente isso que você precisa entender para acertar as questões de prova, beleza? E vamos passar pelos 5 momentos que mais aparecem nos concursos. Tá, primeiro, vamos começar entendendo a educação na antiguidade, com os gregos, Sócrates, a famosa maiêutica e o modelo romano de educação. Depois, vamos avançar para a educação na sociedade medieval, quando a igreja assume o controle do conhecimento e organiza o ensino em trivium e quadrivium. Ok? Mas não é só. Vamos passar pela educação na sociedade moderna. Vamos ver a origem da escola pública e olhar para a história da educação brasileira. E tudo isso resolvendo questões comentadas. Beleza? E fica até o final, porque eu vou deixar um mapa mental de presente para te ajudar a revisar esse assunto às vésperas de concurso. Beleza? Bem, gostou do que trouxemos para você? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente não se perder de vista, ok? Pronto? Então, vem comigo! E aí? Seja bem-vindo à Escola EGE, aqui no canal Planeta Zetros. Então, vamos começar pela educação na antiguidade? Questão 1. A educação na Grécia clássica valorizava a formação racional do homem e utilizava o diálogo socrático como método para despertar o discernimento sobre o justo e o verdadeiro. Tempo. Bem, essa é verdadeira. Sócrates rompe com o ensino dogmático e utiliza o diálogo para provocar reflexão, sacou? É a famosa maiêutica, que consiste em conduzir o aluno a descobrir a verdade por meio de perguntas. Assim, a educação grega buscava formar o cidadão racional e moral, núcleo da paideia, base da educação ocidental, certo? Agora a questão 2. Na educação romana, a formação priorizava a contemplação filosófica e o desenvolvimento abstrato da razão, mantendo o mesmo modelo educacional grego centrado na especulação teórica. Tempo. Cuidado com essa pegadinha clássica de prova. Roma herdou elementos da Grécia, mas mudou o foco. Enquanto os gregos valorizavam a contemplação filosófica, os romanos priorizavam a ação prática, especialmente retórica, direito e formação política. A educação romana era mais utilitária e voltada à vida pública, beleza? Essa é falsa. Na questão 3, tratamos da educação na sociedade medieval. Veja. Durante a Idade Média, a Igreja Católica exerceu forte controle sobre o conhecimento escrito e a educação era predominantemente religiosa e voltada à formação do clero. Tempo. Exatamente isso. Essa afirmativa é verdadeira. Na sociedade medieval, quem dominava o conhecimento eram os mosteiros e as catedrais. A educação tinha finalidade essencialmente religiosa, preservar a fé e manter a ordem social feudal.
O ensino era dogmático e disciplinador, voltado principalmente à formação do clero e de pequenas elites. Questão 4. O modelo educacional medieval incentivava o questionamento da ordem feudal e defendia a transformação social por meio do pensamento crítico e científico. Tempo. Nada disso. Essa é falsa. A educação medieval não tinha a intenção de transformar a sociedade. Pelo contrário, ela reproduzia a ordem feudal. O ensino era dogmático e religioso, baseado na autoridade da Igreja. Questionar a estrutura social não era o objetivo da escola medieval, certo? Vamos para a questão 5? A pedagogia moderna promoveu a descoberta da infância como etapa específica do desenvolvimento humano, defendendo metodologias mais ativas e centradas na criança. Tempo. Essa é verdadeira, ok? Aqui ocorre uma revolução pedagógica. A criança deixa de ser vista como o adulto em miniatura e passa a ser reconhecida como sujeito em desenvolvimento. Pensadores como Montessori, Dewey e Freinet defendem uma educação ativa, baseada na experiência, participação e interesses da criança. E falando em Montessori, vou deixar um vídeo sobre a autora no comentário fixado. Se quiser entender sobre a autora, passa lá e assista essa aula também que está top, ok? E na questão 6 temos: as pedagogias modernas mantiveram o mesmo modelo medieval de ensino, centrado exclusivamente na memorização e na transmissão passiva de conteúdos. Tempo. Falsa. Essa está completamente errada. A pedagogia moderna surge justamente para romper com o ensino passivo medieval. Ela propõe aprendizagem ativa, valorização da experiência e participação do aluno. O estudante deixa de ser apenas receptor e passa a ser sujeito ativo da aprendizagem. Afinal, o nome dela é pedagogia moderna, né? Agora, sobre a origem da escola pública. Questão 7. A origem da escola pública estatal está relacionada ao iluminismo, que defendia a laicização da educação e a responsabilidade do Estado pela formação dos cidadãos. Tempo. Essa é verdadeira, tá? O iluminismo trouxe uma ideia revolucionária. A educação não deveria ser monopólio da Igreja, mas responsabilidade do Estado. Surge então a escola pública, laica e voltada para formar cidadãos. É uma mudança profunda no papel social da educação. Agora, a questão 8. A criação da escola pública ocorreu porque a Igreja decidiu transferir voluntariamente a responsabilidade da educação para o Estado durante o período medieval. Tempo. De jeito nenhum. A escola pública não nasce na Idade Média nem por decisão da Igreja, certo? Ela surge com o Iluminismo, no século XVIII, quando se defende que o Estado deve garantir educação para todos. Trata-se de uma ruptura com o modelo eclesiástico. Essa é falsa, ok? E chegamos à educação brasileira. Veja, questão 9. A chegada dos jesuítas ao Brasil em 1549 marcou o início da educação organizada na colônia, com forte caráter religioso e uso do método pedagógico Ratio Studiorum. Tempo. Essa é verdadeira, porque a educação brasileira começa com os jesuítas. O objetivo principal era catequizar indígenas e formar moralmente os colonos. O ensino seguia o Ratio Studiorum, baseado em memorização, disciplina rígida e forte centralidade do professor. E chegamos à questão 10. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, defendia a manutenção do ensino tradicional, centrado na memorização e no controle rígido do professor. Tempo. Essa é falsa. Se liga, essa é clássica de concurso. O Manifesto de 1932 defendia exatamente o contrário, uma escola nova, pública, laica, gratuita e centrada na criança.
Inspirado em Dewey e Montessori, o movimento propunha uma educação ativa, democrática e voltada para a formação do cidadão, certo? Pronto! Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de revisar os principais pontos da história da educação que mais aparecem em prova. Percebeu uma coisa? As bancas quase sempre exploram essas transições históricas. Grécia racional, Roma prática, Igreja medieval, ruptura moderna, nascimento da escola pública e os marcos da educação brasileira. Se você entende essa lógica histórica, fica muito mais fácil acertar as questões. Não precisa decorar tudo, você passa a raciocinar a prova. Sacou? E como prometido lá no início dessa aula, trouxemos um presentinho para você. Preparamos esse mapa mental dessa aula com os pontos-chave para te ajudar a lembrar desse assunto para a véspera de prova. Vou fazer assim, vou postar esse material nas nossas redes sociais, para você baixar e revisar sempre que quiser. Passa no primeiro comentário fixado e vai buscar seu mapa mental, beleza? Agora faz o seguinte, se essa aula te ajudou, deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Planeta Zetros, na escola EGE, a gente publica aulas estratégicas pensadas exatamente para quem quer passar em concurso. E olha, tem muito conteúdo forte vindo por aí. Então é isso, bons estudos e te vejo na próxima aula. Tchau!